Utilidade para o inútil. Juízes, capítulos 6, 7 e 8. Hoje vamos começar nosso estudo das Escrituras a partir de Juízes 7. O antigo desenho animado chamado Snoopy mostra Lucy, Lino e Charlie Brown deitados na grama, olhando para as nuvens. "O que você acha que está vendo, Lino?" pergunta Lucy. Lino aponta para as nuvens e responde: "Bem, aquelas nuvens lá em cima parecem um mapa das Honduras britânicas no Caribe. Aquela nuvem lá em cima se parece um pouco com o perfil de Thomas Dickens, o famoso pintor e escultor. Aquele grupo de nuvens lá lembra o apedrejamento de Estevão. Eu posso até ver o apóstolo Paulo de pé ali ao lado." Então Lucy pergunta: "O que você vê nas nuvens, Charlie Brown?" Charlie diz: "Bem, eu ia dizer que estava vendo um patinho e um cavalinho, mas eu mudei de ideia." Quando nós estimamos o valor de nossas ideias ou realizações comparando-as às dos outros, muitas vezes podemos nos sentir bem inferiores. Isso é verdade não apenas em um desenho do Snoopy, mas pode ser verdade com a Bíblia também. Lemos sobre as grandes façanhas dos heróis da Bíblia e nos perguntamos se as nossas contribuições terão algum valor. Os relatos que achamos que foram escritos para nos levar a fazer coisas grandes, ao contrário, nos fazem sentir pequenos e inúteis. Se os heróis da Bíblia já fazem você se sentir assim, então o texto de hoje é para você. E a história de Gideão. É a história de Gideão. Ele é um herói, mas não deixe que isso o preocupe. Ele pode ser muito mais parecido com você do que jamais imaginou. Em seu livro Morning into Dance, do prato à dança, Walter Vangerin conta a história de uma mulher chamada Glória, que chora pela morte de um tio que lhe propiciou a experiência mais próxima de um pai que ela já teve. Quando Glória era uma menina, seu tio saiu de casa para ir à guerra, mas antes de sair, ele lhe deu uma moeda que tinha uma cabeça de índio estampada. Ele disse que se a enfiasse na bolsa e nunca a perdesse, ele voltaria para buscá-la. Ela fez isso e ele cumpriu sua promessa. Mas agora, depois que ele morreu, uma Glória já madura tem o sonho infantil de que o tio aparece e lhe promete que vai voltar mais uma vez para buscar a moeda. Mas ele não volta. Os meses se passam e a realidade desta partida permanente leva a Glória a um estado de depressão e a passividade inútil. Ela deixa a vida continuar sem reagir. Seu filho é afetado. Ele passa a ficar fora de casa até tarde, dorme muito e perde aulas na escola. Um dia ele destrói uma janela de trás da casa por motivos que ele mesmo não consegue explicar. O pastor vem, fala com o garoto e o ajuda a consertar a janela. Depois, o ministro tenta tirar Glória de sua apatia, conversando e demonstrando cuidado. Ela mantém a sua cabeça baixa, parecendo um aluno infrator na sala do diretor. Ela não fala, não responde. Ela sabe que é inútil para conversar, inútil para sua família, inútil para si mesma. O pastor percebe a sensação de inutilidade que a envergonha e, conhecendo seu passado, se inclina para a frente e toca no seu antebraço para em seguida falar do Evangelho. "Glória", diz ele, em essência, "eu desejaria que as minhas palavras pudessem ser como uma moeda à cabeça de índio, e que o seu coração fosse como uma bolsa para que eu pudesse colocar isso em você e você nunca perdesse. Deus a ama, Glória, Deus a ama. Por que Deus a amaria?
ela é inútil. E por que dizer-lhe palavras tão melosas? Parecem inúteis também. Mas, se você já se sentiu inútil, sabe que a certeza do amor de Deus pode significar tudo para você. Esta é a mensagem deste relato de Gideão. Ele é inútil também, mas entender como Deus usa o inútil é realmente a chave para se obter a garantia do amor de Deus de que todos nós precisamos. Para todos aqueles que sabem o que significa sentir-se tão inútil como Glória, é que a história de Gideão está na Bíblia. Como a Bíblia usa Gideão para nos garantir que Deus pode usar o inútil? Você não terá a resposta se apenas se concentrar na passagem do herói. Você tem que voltar um pouco na história para entender com o que Gideão e Deus estão realmente lidando. Gideão é inútil e nós vamos começar a entender as dimensões da sua inutilidade no capítulo 6. Olhe em sua Bíblia. O capítulo 6 de Juízes é, de fato, uma exposição da natureza da coragem de Gideão. O que aprendemos sobre a coragem do nosso herói neste relato inicial? A resposta começa a se revelar na medida em que obtemos o primeiro vislumbre de Gideão. Ele está debulhando trigo num lagar quando um anjo do Senhor lhe aparece e diz: "O Senhor é contigo, homem valente." Agora, você tem que captar a ironia. Normalmente se debulha o trigo em uma área aberta para que o vento possa soprar a palha, espalhando-a. O vinho é exprimido em uma área fechada ou protegida para ser resguardado da poeira. Por que é que Gideão está malhando trigo no lagar? Ele está com medo. Ele está se escondendo dos seus inimigos. Os midianitas invadiram o território e Gideão está com medo. Chamar, como fez o anjo, este amedrontado debulhador de trigo de homem valente é mais ou menos como se dirigir a um adolescente que prepara lanches no McDonald's dizendo: "Saudações, grande chefe." A situação se contrasta com o título conferido. Gideão não é um homem valente, fica óbvio o medo de Gideão. O que mais aprendemos sobre a coragem de Gideão nesse relato? Bom, apesar da óbvia inadequação de Gideão para o serviço, o anjo diz: "O Senhor é contigo, homem valente." E Gideão responde: "Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso?" Gideão reage à certeza de Deus questionando sua veracidade. E ele vai fazer mais perguntas. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: "Não nos fez o Senhor subir do Egito?" Mas as suas perguntas não são o pior sinal de seu medo. As perguntas são seguidas por uma acusação. "Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas." Mostrando paciência e moderação, aquele a quem a Escritura descreve agora como sendo o próprio Senhor, tenta uma segunda vez colocar um pouco de coragem em Gideão. "Vai nessa tua força e livra Israel. Porventura não te enviei eu?" A resposta de Gideão: "Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai." Traduzindo: "Eis-me aqui, mas envia outro." As respostas de Gideão para as garantias de Deus são primeiramente perguntas e depois acusações para finalmente se tornarem em fuga. Os temores de Gideão não são apenas óbvios. Os temores de Gideão são ofensivos. E este não é o fim do que vamos aprender sobre a utilidade de Gideão como um guerreiro. O que mais podemos aprender deste relato sobre a coragem de Gideão? O Senhor responde ao medo ofensivo de Gideão prometendo: "Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem."
E como o homem valente responde a isso, ele diz em essência: prova o que está dizendo. E admiravelmente Deus faz isso. O anjo do Senhor suscita fogo de uma pedra para consumir a oferta de Gideão e depois desaparece. Muito bom sinal. O anjo do Senhor então aparece novamente a Gideão e, como um aquecimento para as batalhas maiores que viriam pela frente, orienta-lhe a representar o Senhor no meio de sua própria família. Deus diz a Gideão que destrua os ídolos de seu pai, e o homem valente o faz à noite, porque tem medo e não quer que ninguém o veja. Na manhã seguinte, quando as pessoas perguntavam: quem fez isso? Gideão dizia: fui eu, representando o Senhor Todo-Poderoso? Não. Ele se oculta e fica salvo pela defesa discreta de seu pai, que, apesar de não honrar a Deus, diz algo como: Baal pode cuidar de si mesmo contra as preferências do meu filho. Só depois de passar neste nobre teste de batalha no meio de sua própria família é que Gideão considera o chamado de Deus para enfrentar os midianitas. E como é que Gideão começa sua campanha contra Midian? Ele, mais uma vez, pede a Deus para provar a si mesmo. Gideão constrói a sua coragem testando a Deus. Ele diz ao Senhor: eu vou colocar este velo de lã na eira pela manhã e quero que o Senhor o deixe molhado e os arredores seco. Uma paráfrase dos versos 36 e 37. E o Senhor o faz. Mas como o homem valente reage a esta resposta sobrenatural à sua petição? Ah, Senhor, você poderia repetir, mas desta vez fazendo com que a lã fique seca e o chão molhado? Uma paráfrase do verso 39. Ele testa a Deus mais uma vez. O anjo do Senhor lhe apareceu, falou com ele, deu-lhe um nome poderoso, repetidamente realizou milagres e ainda assim Gideão tinha medo. Estes temores do homem valente não são apenas óbvios e não são apenas ofensivos. Os temores de Gideão surgem e ressurgem reiteradamente. Você escolheria esse sujeito para estar no seu time? Ele parece ser tão inútil. Seus medos fazem dele um líder completamente improvável do povo de Deus. Por que precisamos de um herói tímido nas Escrituras? Porque eu também me identifico com seus temores, como eu suspeito que você o faça. Algum tempo atrás, recebi um telefonema de um pastor que estava preocupado com uma questão difícil com que nossa denominação estava lutando. Durante a ligação, ele não só me disse a que conclusão ele pensou que eu deveria chegar, mas acrescentou que eu precisava me decidir daquela forma para que eu, a minha família e o seminário a que eu servia não se ferissem. Quando ele primeiramente proferiu esta ameaça não tão velada, eu dentro de mim zombei dele e pensei comigo mesmo: quem ele pensa que está ameaçando? Já enfrentei adversários maiores do que este homem. Mas então eu peguei um avião e no isolamento daquele longo voo eu comecei a fazer o óbvio, me preocupar. A sua ameaça poderia ser real? Será que ele poderia me atingir, ou a minha família, ou ao seminário? Deus nos protegeu em outras controvérsias, nos deu um crescimento notável como seminário, multiplicou nossos recursos, nos forneceu apoio maravilhoso de dentro e de fora da nossa igreja. Mas, no isolamento silencioso da minha própria reflexão, fiquei com medo. Eu sei que isso soa ofensivo diante do fato de Deus ter nos preservado reiteradamente, mas eu de fato fiquei com medo. Alguns de vocês estão com medo de coisas tão triviais, como não ter condições de lidar com as questões acadêmicas que vêm pela frente.
Vocês querem saber se fizeram a escolha certa ao deixarem para trás a segurança e a família, e se perguntam se Deus irá continuar a preservá-los neste lugar. A situação financeira atual provavelmente assusta muitos de vocês, e a maioria tem perguntas sobre seu futuro ministério, sobre lugares onde servirão e sobre sua aptidão para lidar com as demandas da obra, as críticas e as controvérsias. Às vezes, esses medos podem ser tão ofensivos quanto os de Gideão. Pensamos também, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde está o Deus que libertou Israel do Egito? Em momentos de provação, quando as finanças estão curtas ou sua família está sofrendo, você também pode acusar: Deus nos trouxe até aqui e nos abandonou. E você sabe tão bem quanto eu que esses medos podem surgir e ressurgir reiteradamente. Neste momento, eu não vou justificar esses medos, nem lhe prometer um remédio rápido para eles, nem mesmo falar com você sobre o perdão de Deus. Eu simplesmente quero que você observe isso. Esses temores, expressos reiteradamente, não o desqualificam para o serviço de Deus. O medo do presente, o medo do futuro, o medo das pessoas, o medo de Deus, o medo do escuro, o medo do inimigo, o medo do seu vizinho, o medo de um exame, o medo do fracasso, o medo de elefantes de cauda rosa, tudo isso pode caracterizá-lo sem desqualificá-lo. Deus pode usar os medrosos para os seus propósitos. Afinal de contas, Deus usou Gideão, homem valente, para a glória do céu, e pode lhe usar para os seus propósitos, apesar dos seus medos. Desde meus primeiros anos na escola bíblica de férias, uma das imagens que ficaram guardadas comigo foi a da senhora Kinley nos ajudando a memorizar o Salmo 91:4. Ele cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro. Crianças, dizia a senhorita Kinley, quando uma amiga minha se viu diante de um assaltante, ficou com tanto medo que quase desmaiou. Tudo o que ela conseguiu pensar naquele momento de perigo foi que Deus havia prometido que iria guardá-la sob suas asas. Assim, sem conseguir pensar em mais nada, nem fazer qualquer outra coisa, essas palavras transbordaram de dentro dela, que ficou repetindo por seguidas vezes, com uma voz assustada: sob suas asas, sob suas asas, sob suas asas. Bem, o ladrão pensou que ela fosse uma mulher maluca, e sem saber o que ela iria fazer em seguida, ficou com medo e fugiu. Então, a senhorita Kinley dizia: vejam, crianças, mesmo quando temos medo, Deus está conosco. Essa é a minha mensagem para você também, embora a senhorita Kinley pudesse ensiná-la melhor. Mesmo quando você está com medo, Deus está com você. E é por isso que Ele pode usar o medo para os seus propósitos. Ter medo não faz Deus ir embora. Eventualmente, os receios de Gideão parecem desaparecer, mas seus problemas não acabam, há muito mais desafiando a sua inutilidade. Enquanto Juízes capítulo 6 nos fala muito sobre as limitações da coragem de Gideão, no capítulo 7, mesmo relatando sua vitória militar, também fala muito sobre as limitações militares de Gideão. O que aprendemos sobre as qualificações de Gideão nesse relato? Será que Gideão teve uma grande vitória sobre os 135 mil midianitas por causa das grandes qualificações do seu exército? Agora que você já conhece bem o número dos soldados de Gideão, reduzido a 300, pode dizer não. Não havia nada no poder de seu exército que qualificasse Gideão para alcançar a vitória. Mas eu quero que você também pense no caráter dos homens de Gideão.
ao considerar as qualificações daqueles que Deus usou para cumprir seus propósitos. De onde foi que esse exército de Gideão veio? Da nação dos filhos de Israel, sobre quem já foi dito no início do relato, que fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. A evidência de que fizeram o que era mal é que o próprio pai de Gideão tem um altar a Baal, e quando Gideão o derruba, as pessoas não ficam felizes. Elas querem o sangue de Gideão. É isso que se sabe sobre o caráter do povo que formava esse exército. E o que você sabe sobre o grande líder? Você já sabe que o poderoso guerreiro é o medroso. Se Israel vai ter uma grande vitória, não será por causa do caráter da sua liderança. Bem, então talvez a razão para a vitória seja o caráter dos homens que lutaram, os 300 nobres. Fiquei encantado em ouvir ideias sobre o caráter desses 300 guerreiros através do nosso guia israelense, quando minha família visitou a verdadeira fonte de Gideão há alguns anos. Desde meus dias de infância na escola dominical, eu havia sido ensinado que Deus comissionara Gideão para selecionar os melhores 300 homens do exército original, que era de 32.000, através do processo de reduzi-lo gradualmente, como a passagem descreve. Primeiro, Gideão mandou para casa os gatinhos medrosos, os 22.000 que afirmaram estar com medo. Então, ele escolheu dentre os restantes 10.000, aqueles que se ajoelharam para beber e que trouxeram água com as mãos à boca, em vez de baixarem suas barrigas para beber. Sempre ouvi que aqueles que se ajoelharam eram os que tinham um melhor caráter, eram os mais vigilantes, os que mantiveram seus olhos abertos para o inimigo enquanto se ajoelhavam ao lado da fonte. No entanto, o nosso guia fez uma pergunta interessante. Quais deles tinham maior probabilidade de serem melhores soldados? Aqueles que pareciam quase não precisar de água e por isso levaram água à boca com suas mãos? Ou aqueles que trabalharam tão duro nos preparativos da batalha que caíram com os seus rostos na água como em necessidade desesperada? Sua alegação era a de que os verdadeiros bons soldados teriam sido aqueles cujo trabalho árduo os teria tornado mais sedentos. Os que lamberam a água seriam aqueles que teriam apenas perambulado durante todo o dia e que, portanto, não estavam com tanta sede. Nosso guia foi argumentando que os soldados de pior caráter foram aqueles que Deus escolheu. Isso realmente deixa claro que a vitória veio pela mão de Deus e não pela capacidade dos guerreiros. No entanto, para ser honesto, eu não acho que você possa provar que algum grupo de soldados, aqueles que se ajoelharam ou aqueles que deitaram no chão, fosse melhor do que o outro. Mas o que você pode provar conclusivamente é que um número de 300 se constituía numa força frágil a ser enviada contra 135.000 midianitas, especialmente em se tratando de 300 desta nação em particular e com esse líder. Se você considerar o caráter ou o número do exército de Gideão, você saberá que está diante de uma força frágil, tanto em termos espirituais quanto físicos, para lutar por Deus. No entanto, ao usá-los, Deus claramente mostra o que ele pode fazer com aqueles que não dispõem de capacidade adequada para seus propósitos. Assim como Deus pode usar aqueles cujos temores poderiam desqualificá-los para os seus propósitos, assim também Deus pode usar o frágil para seus propósitos. Em 1º de março de 1998, um grupo de líderes evangélicos se reuniu com Jiang Zemin, que era então, naquela época, o presidente da China.
O presidente chinês falou com emoção do cuidado que uma única enfermeira cristã lhe dedicou quando ele era uma criança e de sua apreciação pelo cristianismo como resultado. O chefe da delegação cristã usou o comentário como uma oportunidade para presentear Jiang Zemin com uma Bíblia e disse: talvez você possa começar com o Evangelho de João. Então, o presidente de mais de 1 bilhão de pessoas na China, o presidente que tinha aumentado recentemente a repressão religiosa, o presidente dos 60 milhões de cristãos perseguidos, respondeu com estas palavras: eu deveria começar com João. E neste livro aparecem estas palavras: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. João 15, 20 e 22. E surgem estas palavras: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? João 11, 25, 26. E surgem estas palavras: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Somente no céu saberemos quais foram os verdadeiros efeitos dessa reunião de líderes cristãos com Jiang Zemin. Sabemos que a repressão intensa aos cristãos chineses diminuiu logo após, durante o mandato de Jiang Zemin. Sabemos também que agora há um número estimado de 100 milhões de cristãos na China. E sabemos ainda que ninguém física ou militarmente subjugou a liderança chinesa, ao ponto de trazer as mudanças governamentais que fizeram surgir e permitiram esse crescimento. Mas no céu poderemos ver que grande parte disso aconteceu, porque sem aviso ou alarte, Deus usou o caráter de uma única enfermeira para cuidar de uma criança em nome de Jesus. O mundo diria que ela não significava nada, mas nós sabemos que Deus usa desses meios frágeis para fins poderosos, para que a glória seja toda dele. A mensagem simples de Gideão e de toda a Escritura é que o Senhor usa o frágil para a sua glória. Não devemos considerar-nos pela forma como somos medidos, caráter inadequado ou recursos precários. Isso não significa nada quando Deus está operando. Se você ainda não as conheceu, em breve irá conhecer pessoas que por toda a vida estiveram disputando posições na igreja, fazendo manobras e se movimentando, olhando sempre para o que é maior e que tem mais prestígio. Mas só Deus determina quem é que será verdadeiramente influente. Embora eu acredite que sempre deva ser nossa preocupação usar os nossos dons no melhor daquilo que podemos discerni-los, da maneira mais eficaz possível, o nosso objetivo deve ser o de procurar a melhor forma de sermos usados, e não o de subirmos cada vez mais alto. Ninguém deste lado do céu pode saber que tipo de trabalho vai realmente causar a maior diferença para fins celestiais. Deus parece usar regularmente aqueles que são frágeis em número e caráter para realizar seus maiores propósitos, a fim de que a glória por aquilo que é realizado seja toda dirigida a Ele. Quando você souber que é assim que Deus trabalha, você estará mais disposto a considerar os lugares obscuros da missão, os púlpitos insignificantes com pessoas preciosas que precisam de sua atenção,
os pequenos ministérios que passam despercebidos pelo mundo, mas são medidos pelo céu como o maior dos presentes que você pode dar ao rei. Eu nem sempre gosto de pensar dessa forma. Eu quero números também. Eu quero me gabar de que agora somos um grande seminário, que somos mais importantes e que podemos influenciar mais. Mas só Deus sabe o que é verdadeiramente influente para fins do reino. E quanto mais confiamos em nossos números e em nosso caráter, menos provável será o verdadeiro mover do Espírito de Deus através de nós. Deus opera naqueles que abraçam a própria fragilidade, que sabem que sem Ele nada podem fazer e que estão constantemente procurando se tornar mais dependentes dEle. Mais próximo ao fim do livro O Peregrino, o viajante que já foi bem longe obtém permissão para entrar na cidade celestial. Lá, ele é apresentado ao depósito de armas para aqueles que habitam nessa cidade da glória de Deus. Você consegue adivinhar quais são as armas exibidas lá? As armas são trombetas e vasos quebrados, instrumentos com os quais Deus usou a fragilidade de um Gideão, totalmente insuficiente para concretizar a vitória divina. Assim, mesmo quando reconhecemos nossa fragilidade, não precisamos nos considerar inúteis para Deus. Talvez sua conclusão, seguindo a progressão da história de Gideão até aqui, seja que essas vitórias aconteçam a pessoas frágeis, porque elas são espiritualmente superiores a pessoas comuns como eu e você. Se elas enfrentaram seus medos e fraquezas se voltando para Deus, então faria sentido que Deus usasse os que possuem grande caráter espiritual em grandes vitórias espirituais. Se você pensa dessa forma, você pode estar sujeito a se desqualificar na busca dos propósitos de Deus, porque você sabe que a sua vida não reflete todas as prioridades espirituais que deveria. Se este for o caso, então mais uma vez você precisa de Gideão e da porção da história que descreve as prioridades espirituais de sua vida. O que aprendemos sobre o coração de Gideão no relato final? No capítulo seguinte, a grande vitória de Gideão, o sucesso lhe sobe à cabeça. As pessoas desejam torná-lo rei. Ele recusa, dizendo que só Deus deve governar o povo da aliança. Além disso, o poderoso guerreiro não quer deixar ninguém com raiva. Bom, lembre-se da lição dos capítulos 6 e 8, em que Gideão evita o confronto com seu pai, com o povo da cidade e com os efraimitas. Mas embora tendo recusado o ofício real, Gideão agarra os privilégios que acompanham o status de realeza. Ele consolida o poder, multiplica esposas, dá a um de seus filhos o nome de "meu pai é o rei", e também usa o ouro obtido em sua vitória sobre os midianitas para, de forma idolátrica, fazer uma vestimenta sacerdotal, para adivinhar a vontade de Deus. Desse modo, ele faz com que todo Israel dependa dele e de sua família. As Escrituras dizem: todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim, o mesmo Gideão que Deus usou para derrotar os 135.000 midianitas com 300 homens, este mesmo poderoso guerreiro fez um ídolo com os despojos da vitória que Deus providenciou. Agora, o que você faria com Gideão se você fosse Deus? Você enviaria relâmpagos e pragas, não é? Mas a Bíblia diz: e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Como pode ser isso, você pergunta? A resposta é que Deus pode usar ovos podres para fazer um omelete maravilhoso.
Não estou negando que houve consequências para o pecado na vida de Gideão. A Bíblia diz que a estola sacerdotal foi um laço para a família dele e a tragédia seguiu a família na medida em que buscou o poder em Israel. Mas a própria nação ainda foi abençoada pelo uso que Deus fez de Gideão. O Senhor mostrou a sua maravilhosa graça nas formas do Antigo Testamento, demonstrando que Ele pode e vai usar aqueles que têm problemas tão grandes quanto os de Gideão para os seus propósitos divinos. Não há dúvidas de que Gideão foi um herói terrivelmente falho, mas bênção fluiu dele. O fato de a bênção fluir de líderes imperfeitos não é algo tão incomum. Talvez você mesmo já tenha descoberto isso, ou poderá fazê-lo em breve. Mesmo na igreja atual, inúmeras vezes grandes líderes cometem grandes erros. Você pode ter desejado por anos encontrar um deles ou até mesmo trabalhar para um deles, e quando finalmente consegue, descobre que esses líderes têm medos, fragilidades e falhas que você mal podia imaginar que haveria uma pessoa dessa estatura. Você deseja muito saber como isso pode acontecer, que uma pessoa possa ter tal estatura no reino e ser tão falível. A resposta é que Deus pode usar os imperfeitos para os seus propósitos. Por que afirmar que Deus pode usar pessoas muito imperfeitas para o maior dos propósitos celestiais? Por causa do que pode acontecer conosco na formação do ministério. Podemos nos tornar tão condescendentes com a palavra a ponto de desenvolvermos a capacidade de justificar quase qualquer pecado. Dessa forma, nos tornamos os líderes imperfeitos, que, como Gideão, se aproveitam da provisão de Deus e contam com a graça para ter qualquer utilidade contínua para Ele. Em vez de esconder nossas falhas com o nosso conhecimento das Escrituras, alguns de nós podem esperar que a experiência do seminário nos santifique tanto que, se alguma falha permanecer, elas irão nos desqualificar para sermos usados por Deus. Por essa razão, nossas falhas ficam ampliadas ao ponto de nos destruir. A dificuldade com o seu cônjuge, um erro vergonhoso que você cometeu por algo que afirmou pelo modo como agiu, uma luta oculta com um demônio moral, uma batalha repetida contra a raiva ou a depressão, um lapso de integridade, o fracasso em cuidar de alguém. Uma ou mais dessas falhas podem ser expostas diante da sua consciência pelo Espírito Santo. E como resultado, você pode estar pronto a desqualificar-se para o serviço do reino. Por favor, lembre-se de que Deus usa pessoas imperfeitas para os seus propósitos. Aqui, eu preciso ter o cuidado. A repetição descontrolada e sem arrependimento de um pecado grave deve fazer você questionar sua aptidão para o ministério de tempo integral e trará o julgamento de Deus. A família de Gideão sofreu por seu pecado. Mas ao mesmo tempo, você deve se lembrar de que Deus usa vasos quebrados para derramar sua glória. Ninguém é realmente digno de ministrar o Evangelho até que reconheça a sua indignidade. Nós ministramos melhor sobre a graça quando sabemos que precisamos dela. Assim, há um sentido real em que não estamos preparados para administrar as vitórias de Deus até reconhecermos que somos os cântaros quebrados e as trombetas sopradas que Ele vai usar para tornar a sua glória e a sua graça evidentes. Estamos quebrados e estragamos tudo. Fora de Deus não há vitória que possamos alcançar. Ainda assim, apesar de nossas falhas, Deus pode nos usar. O uso que Deus faz do falível Gideão é a mensagem da graça na roupagem do Antigo Testamento. Deus derrama seu amor sobre os temerosos, frágeis e imperfeitos. O reconhecimento desse amor é a bênção que nos capacita a servir a Deus, a misericórdia que nos impede de sermos devastados pelo nosso pecado, e a graça que nos motiva a continuar servi-lo.
Quando compreendemos que Deus usa os temerosos, frágeis e falíveis, então começamos a acreditar que Ele pode mesmo usar alguém como eu e você. Nós nos tornamos corajosos, resilientes, retos, ou nos dispomos a confessar o erro e tentar novamente, ao saber que Deus usa os inúteis para a sua glória. Tenho ouvido de meu amigo e pregador de rádio, Stephen Brown, que as únicas pessoas que podem melhorar espiritualmente são aquelas que sabem que, se nunca conseguirem melhorar, Deus as amará de qualquer maneira. Em 1947, 6 semanas depois que seu primeiro filho nasceu, Cameron Townsend e sua esposa deixaram o Peru para visitar um campo de treinamento missionário no sul do México. Os Townsend haviam trabalhado muitos anos no México antes de irem para o Peru, e eles estavam retornando com muita alegria para apresentar seu filho primogênito. Uma multidão de amigos se reuniu para vê-los partir do rústico aeroporto da selva peruana. A pequena família se espremeu em um apertado avião que fretou e partiu. Eles saíram balançando pela pista, decolaram, mas o inexperiente piloto iniciou uma curva cedo demais. Com velocidade e altitudes insuficientes, a cauda do avião atingiu o topo de uma árvore na beira de um pequeno barranco depois do final da pista. O avião, com todos a bordo e diante de toda a multidão que assistia, caiu. Seguiram-se meses de recuperação para a família. Embora o bebê estivesse seguro, os pais tinham sofrido traumas graves com seus corpos e espíritos quebrados de muitas maneiras. A experiência deles pode ser uma metáfora para você neste lugar. Você vem ao seminário visando ingressar no ministério, mas, com os amigos e a família olhando, acontece uma espécie de queda e a revelação de um tipo de medo, de uma fragilidade ou falha que agora se torna evidente para os outros ou para você. Essas coisas podem acontecer e de fato acontecem aqui. As boas novas sobre os Townsend são que eles não deixaram que a turbulência os impedissem de tentar ser úteis a Deus. Nos meses de recuperação da família, a necessidade de ter uma aviação confiável para missões na selva ficou assimilada na mente de Cameron Townsend. De sua cama de hospital, ele conceituou e começou um ministério, a aviação na selva e serviço de rádio. O ministério missionário que se tornou o sistema de suporte de vida para milhares de missionários por mais de meio século nas regiões de selva ao redor do mundo. A mensagem simples dos Townsend e de Gideão é que os acidentes não têm que significar o fim. Embora o medo, fragilidade e falhas possam identificar aonde você esteve, não precisam identificar aonde você está indo. Seja um vaso mesmo quebrado nas mãos de Deus para que Ele possa derramar sua glória a partir de sua vida. Esteja disposto a ser soprado para que você venha a ser uma trombeta de sua graça. Potes quebrados e trombetas furadas são ainda armas poderosas nas mãos de nosso Deus, que usa o inútil para a sua glória. Este sermão, pregado por Bryan Chapell, faz parte do livro Pregação Cristocêntrica. Que Deus o abençoe para a sua glória, em nome de Jesus.